Êxodo 16. Tua palavra está no pensamento. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés. De novo, reclamar. Mal tinham sido libertados. Qualquer semelhança, mera coincidência com a nossa geração, comigo e com você, que vivemos reclamando contra Deus. Veja o que dizem, palavras pesadas. Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Ô ingratidão, hein? Teria sido melhor que o Senhor nos tivesse matado no Egito. Nós podíamos pelo menos nos sentar e comer a carne de outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram aqui para o deserto, a fim de nos matar de fome, a nós, a toda a multidão. Então o Senhor disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. Ó Deus misericordioso. E o povo deverá sair cada um e juntar a porção que dê para o dia. Que dê para o dia. Assim eu porei à prova para saber que eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que costumavam juntar os outros dias. Estamos falando do maná. O povo reclama, se rebela contra Deus. Veja, palavras duras contra Deus, da mesma forma que hoje, não se iluda. Deus me esqueceu, eu não preciso de Deus, Deus está dormindo. Era melhor termos morrido no deserto. Pelo menos trouxeram-nos aqui para nos matar de fome. E Deus diz: eu vou fazer chover pão. E sabemos que é um maná. O maná, que é um orvalho, que é um orvalho, mas não é um orvalho que derrete. É tão fino quanto o orvalho, mas é um tipo de semente, fininha, que quando ele é amassado, quando você espreme, vamos assim dizer, não chega a triturar, você amassa ele, ele fica um pão. Esse é o maná. Entendeu o que é o maná? É como um orvalho de tão fininho, mas ele tem consistência, ele não derrete. Você junta e ele fica uma massa. Mas veja o que Deus pede. Junte o suficiente para comer durante o dia. Um dia. Agora, quando chegar no sexto dia, junte porção para 2. Por quê? Não entendi, padre. Ô filho. O sétimo dia Deus descansou. No sétimo dia já era lei que todo o povo de Israel descansava. Então já está prescrito que Deus daria, junte no sexto, para no sétimo não ter que juntar e preservar esse princípio do descanso. Então, Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde, de novo, olhe o sentido do sinal. Vocês ficarão sabendo que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã, vocês vão ver a glória de Deus, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Foi contra Ele, não contra nós. Olha, escuta bem, hein? Foi contra Ele, contra Deus e não contra nós que vocês reclamaram. Pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: o Deus, o Senhor, quem vai lhes dar a carne para comerem de tarde e o pão à vontade de manhã. Pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra Ele, e suas reclamações são contra Ele e não contra nós. Afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga ao povo que venha e fique diante de Deus. O Senhor, Deus, escutou o clamor.
Ou melhor, não que clamor, o quanto eles reclamaram. À tarde, apareceu um grande brando de codornas. Eram tantas que cobriam o acampamento. Codornas. E no dia seguinte de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida como escamas. Você entendeu? Não dá para explicar. O orvalho, lembra que eu falei que não dá para explicar, uma sementinha, parece escamas. Na Bíblia está parecido escamas. Fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram, o que é isso? Isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que Ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família. 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais, outros menos. O maná. Deus faz descer do céu o alimento e lhes dá de comer carne, codornizes. Deus não abandona seu povo. Agora você entende o que está no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Ô Padre, sim, filho, estava enraizado em nosso Senhor Jesus Cristo isso. Dai-nos, Senhor, Pai, o pão de cada dia. Nesse sentido, e alguém pode se perguntar, mas por quê? Não era mais fácil Deus dar o pão para a semana? Não. Quando Deus mostrou isso para o povo, e quando nós rezamos, é que todos os dias nós precisamos de Deus. Esse é o sentido. Lá no deserto e no Pai Nosso, o exercício é de todos os dias reconhecer que necessitamos de Deus. Amém. Eu preciso de Deus todo dia. Eu preciso de Deus todo dia. 17. E assim fizeram os israelitas. Um pegaram mais, outros menos, mas não era assim que o Senhor queria. Quando mediram, aconteceu, estamos falando do maná que Deus mandou. Aconteceu que alguns tinham pegado muito, não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer, maná e codornizes. E Moisés insistiu, ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Lembra o que eu te disse? Do pão nosso de cada dia, o sentido espiritual dessa palavra, o sentido social também, claro, social. Mas todos os dias eu preciso de Deus. No Antigo Testamento, essa é a grande lição. Todos os dias Deus cuidará do seu povo. Deus se lembrará do seu povo e o povo se lembrará do seu Deus. Essa é a máxima. Deus se lembrará do seu povo de mandar o maná e o povo se lembrará do seu Deus que mandou o alimento diário. Mas alguns, começou aí, mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. Atenção, toca o sino, sacristão. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. O maná que foi guardado, não a mando de Deus, não por orientação de Moisés, guardado por não acreditar, veja, não acreditaria que teria amanhã, é portanto um ato contra Deus e ao mesmo tempo contra o próximo. Social e espiritual. Estava cheio de bicho e cheirava mal. E Moisés ficou irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer daquele dia, pois o calor do sol derretia
e ficava no chão, o que ficava no chão. No sexto dia, pegaram o dobro, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram contar a Moisés o que estava acontecendo. Moisés disse: amanhã sim, é dia de descanso, sábado santo, separado por Deus, portanto é justo que assim faz. Já havia sido dada essa orientação. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte. E no dia seguinte não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse: comam isso hoje, pois o sábado é o dia de descanso separado por Deus. Até quando você... No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e minhas leis? Lembre-se de que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que o 6º dia lhes dei o alimento para 2 dias. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Era parecido com uma sementinha branca. Lembra que eu falei? Parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. E Moisés disse: o Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná. E segue. Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para nossos descendentes. Arão fez com que o Senhor havia ordenado, e Moisés o colocou a vasilha diante da arca da aliança, para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, a fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos lá? O maná. A prefiguração, pão de mel. Mas você viu que o maná não tem clareza o que era. Derretia com orvalho, era como grãos de semente, mas era Deus matando a fome do seu povo. E não só um dia. Por 40 anos, até chegarem na fronteira de Canaã. Mas as regras colocadas não seria hoje também um grande alerta para o mundo? Deus, Ele não deixa o povo passar fome. Pelas provisões de Deus, pela providência de Deus, que criou tudo para todos, ninguém passa fome. O grande problema é que alguns não compreendem que o outro também tem que comer, o outro também tem que se vestir, o outro também tem que viver com dignidade. E o que faz? Pega para hoje e para amanhã. Imagina, se aquilo que foi acumulado além do necessário criasse bicho e cheirasse mal, como ficariam as despensas, os reservatórios, os guarda-roupas, as geladeiras? Como que você entende essa história? Essa história eu queria que você refletisse. No dia seguinte, eu queria que você me ajudasse a formar consciência. Como você compreende essa lição de Deus? Que cada um pegasse o alimento. E aqui no 31, os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca. E aí, diz aqui, no dia seguinte, os que tinham sido guardados estavam cheios de bicho e cheirava mal. E depois, ele foi colocado na Arca da Aliança. Eu queria que você refletisse comigo, como que você vê o mundo hoje? Você acredita que as pessoas estão estocando demais? Mas não é só na pandemia não, gente. Por que existe tanta fome, miséria? Deus errou na proporção dos alimentos? Ou a avareza? Ou o supérfluo?